Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, guiando a nossa vida e nos fortalecendo na fé. 16 de maio, terça-feira de 2023, aqui nos encontramos atentos à palavra do Senhor, que hoje vem do Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608 e morreu em 1697, dizia: assim como há esperanças que tardam, há esperanças que vêm. As esperanças que tardam tiram a vida. As esperanças que vêm não só não tiram a vida, mas acrescentam os dias e os alentos dela. É preciso, no decorrer da vida, a gente sempre se alimentar daquilo que Deus vai nos mostrando. Fazer uma experiência de fé, ou fazer experiências de fé, estabelecer uma vida de uma espiritualidade mais profunda, é sempre um grande desafio, uma grande busca e ao mesmo tempo um grande desafio, uma grande luta, que às vezes nos dá uma certa fadiga, um certo cansaço, um certo desânimo, uma certa tristeza quando a gente não consegue ser melhor como a gente gostaria de ser melhor. O Evangelho de João agora é um dos momentos mais difíceis, talvez, no discurso de Jesus. E também é aquele que mais nos assusta, que é o Evangelho da despedida, é o Evangelho da separação. É o momento em que Deus se ausenta da nossa vida. Há momentos que o sentimento nosso é esse: Deus se ausentou da nossa vida. Deus se ausenta da nossa história. Deus se ausenta da nossa presença. Isso nos faz sofrer. Isso nos faz sentir abandonado. E nesse mundo, dessa luta de viver, em que às vezes a gente se sente com fadiga, cansado, desanimado, sem saber como agir, como se comportar, o que fazer, o que não fazer, a gente abre espaço para que Deus esteja presente no nosso coração. A gente abre espaço para que Deus nos visite e nos dê força pela ação do Espírito Santo para que a gente consiga aguentar os trancos e barrancos da nossa presença aqui. Jesus no Evangelho vai terminando o seu discurso e diz uma frase difícil: agora parto para aquele que me enviou, agora eu vou. Todas as experiências de morte, elas são sempre muito marcantes, né? A gente vê, eu me recordo que minha mãe com câncer no hospital, chegou um momento, ela deu uma melhorada súbita, e aí eu falei para ela: olha, mãe, desculpa perguntar, mas eu tenho que perguntar, viu? E dizer também, a senhora sabe que não tem mais jeito, né? A senhora não tem cura, viu? A senhora não vai sair dessa não. A senhora quer falar com alguém, a senhora tem alguma coisa para resolver, a senhora quer acertar alguma coisa, a senhora quer encontrar com alguém, falar alguma coisa,
a senhora tem algo a resolver, está devendo alguma coisa? Ela só olhou para mim e disse, não, está tudo certo. Eu tenho certeza, se a senhora mudar de ideia, a gente chama, liga, a gente encaminha o que a senhora precisa. E aí isso foi numa quinta, na sexta-feira ela deu uma melhorada súbita, no sábado deu uma recaída, no domingo perdeu a cabeça, a consciência e na segunda morreu. E aí eu lembrei dessa passagem. Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de nós pergunta para onde vais, mas porque eu vou partir, a tristeza encheu os vossos corações. No capítulo 14 começa, não perturbeis o vosso coração, na casa do Pai há muitas moradas. Depois Jesus, não intimide nem perturbe o vosso coração. E agora Jesus constata literalmente, a tristeza encheu os vossos corações. Há muitos momentos na vida que isso acontece, a tristeza enche os nossos corações. Quando a gente fracassa, quando a gente perde alguém que amamos, quando nos separamos da pessoa amada, quando a gente não sabe como agir, como a gente não consegue conquistar certas coisas. Há muitos momentos da vida que esse é o nosso sentimento, essa é a nossa realidade, essa é a nossa vida. E aí a gente enche o coração de tristeza mesmo. E aí Jesus insiste, no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta para a casa do Pai. É bom para vós que eu parta para a casa do Pai. Se não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. O defensor é o Espírito Santo. Por isso, na ausência de Jesus, nós temos o Espírito de Deus que nos sustenta, que nos garante, que não deixa o coração triste sufocar a nossa esperança, sufocar o nosso desejo de viver, sufocar a nossa história, a nossa vida. Por isso Jesus se ausenta, vem o Espírito Santo e esse Espírito Santo nos sustenta na nossa história. Nos faz lutar por aquilo que a gente acredita, nos faz dedicar a vida por aquilo que a gente acredita, nos faz perseverar por aquilo que a gente acredita. E terminando o Evangelho, Jesus vai dizendo, e quando vier, Ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. 3 coisas importantes: pecado, justiça e julgamento. E o que são? Depois Jesus explica cada um deles. E qual que é o pecado, a justiça e o julgamento? O pecado porque não acreditaram em mim. Então, o grande pecado do mundo é aqueles que não acreditam em Jesus. Não acreditar em Jesus é não acreditar em Deus e não acreditar na vida. O grande pecado do mundo é querer tomar o lugar de Deus. Adão e Eva sofreu essa tentação, né? A serpente disse a eles, vocês se tornarão deuses, aproveita. E Eva e Adão acreditaram na proposta da serpente. Preferimos ouvir a serpente do que a Deus. Preferimos ouvir a gente venenosa do que o Pai da misericórdia. Por isso o pecado é não acreditar em Jesus. É não acreditar naquilo que Jesus ensina. Depois segue, a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Porque Jesus, ao ser crucificado, é crucificado como um subversivo, como um criminoso, como um bandido. E a justiça é isso. Esse aí que é crucificado injustamente, ele vai para a casa do Pai. Eu não sei se quem o crucificou foi, mas esse que é crucificado aí, injustamente, sem pecado, vai para a casa do Pai. Vocês não mais me verão. Então a justiça se dá de que não conseguiram matar Jesus, definitivamente não. Não conseguiram eliminar Jesus, definitivamente não. Ele volta como ressuscitado. E o julgamento é porque os chefes desse mundo já está condenado. Quem fez a opção por matar Deus já está condenado, está desaprovado. Por isso que a ressurreição é essa experiência. Esse que vocês recusaram e eliminaram aí, eu gostaria de dizer que está aprovado por mim. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dê paz e esperança.
Um abraço e até mais.